E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor. Na fanbase de Dragon Ball é muito comum existir uma ideia idiota de que o Piccolo foi o pai do Gohan, de que ele foi melhor do que o Goku, de que ele foi um grande mestre, mas no vídeo de hoje eu venho em defesa do Goku e eu vou refutar essa ideia nostálgica que na verdade não passa apenas disso mesmo, de nostalgia, e que transcende a realidade dos fatos, para mostrar para você que o Goku foi sim um melhor mestre que o Piccolo, e obviamente muito melhor para o Gohan. Portanto, você já sabe, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para novos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Dragon Ball. Tendo dito isso, vamos lá para mais uma análise Z. Para começar o nosso vídeo, vamos ver como foi o tipo de treinamento de cada um e depois vamos tentar comparar o resultado de ambos os treinos. Então fique aqui comigo e descubra. E o bom, galera, é que os resultados são bem nítidos e o tempo de treino foi praticamente igual. Um ano para o Piccolo, um ano para o Goku. Ai, mas o Piccolo deixou o Gohan solto no deserto por 6 meses. Só que você tem que lembrar que isso já fazia parte do treino do Piccolo. Portanto, eu vou contabilizar aqui como um ano. Então, vamos lá para o treino do Piccolo. O treino do Piccolo, galera, foi baseado praticamente em um treino de resistência e sobrevivência. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Piccolo percebeu que o Gohan era um menino muito chorão e mimado. Então o Namekuseidin sabia que esse tipo de personalidade iria prejudicá-lo em combates. Foi por isso que o Piccolo tentou endurecer a mentalidade do Gohan, soltando ele no meio do deserto para que ele pudesse ver o quão cruel e terrível era o mundo. Que o mundo não é essas fantasias todas que a criança tem na cabeça, né? Bom, e isso tá errado? Não. Mas de todo modo também não foi tão eficaz no que tange a questão do aumento de poder. Deixa eu só usar aqui uma metáfora. É como se o Piccolo desse ao Gohan uma vara de pescar e dissesse: ó Gohan, você vai colocar a vara de pescar no lago e tipo assim, fica repetindo isso várias vezes. Porém, ele acaba meio que não ensinando o garoto a puxar o peixe com a vara de pescar. Meio que o Piccolo ensinou o Gohan a amadurecer mentalmente. E isso aconteceu, só que tipo, foram 6 meses em que ele só cresceu o lado mental. Ele deixou muito o lado físico, né, a questão da força bruta, a desejar. Tanto é que ele tinha um poder imenso, né, e esse poder imenso não foi tão trabalhado assim, porque o Gohan não conseguiu ter bom controle do seu poder de luta. Após isso, ele ensina meio que o Gohan a desenvolver o seu lado físico, né, porque depois dos 6 meses no deserto, ele passa ali 6 meses ensinando o Gohan a brigar, batalhando com ele e tal, e só se ensinando como se esquivar e tal, a não ser tão inocente dentro da luta. Porém, galera, ele treinou o garoto sem respeitar os limites do moleque, e o Gohan só ficou um pouco mais forte, justamente porque nesse treino ele só apanhava, entendeu? Então tipo assim, o Gohan, ele não foi um cara que tipo, eu vou treinar pra ficar mais poderoso, não, ele somente apanhava. Diferente de uma certa pessoa lá, que daqui a pouco eu vou comentar, que respeitava os limites do filho dele, né? E o resultado desse tipo de treinamento do Piccolo foi o quê? O Gohan ficou sem confiança. Por quê? Porque embora ele tivesse aprendido a se virar sozinho, ele ainda estava muito inexperiente nos combates. Ele continuou fraco, porque o Piccolo testou a resistência dele, mas não conseguiu desenvolver o poder oculto que ele tinha. Não se desenvolveu durante um ano, porque era esperado que o Gohan tivesse um poder para ajudar na luta contra o Nappa, pelo menos, e o Gohan mais atrapalhou do que ajudou. E foi somente um peso, obviamente, ali na luta contra os Saiyajins, sendo útil único e exclusivamente ali na luta contra o Vegeta, certo? Já o treino do Goku foi diferente. O Goku decidiu focar todo o seu treinamento em ensinar o Gohan a controlar os seus poderes e a utilizá-lo quando fosse necessário, e não apenas em um pico de fúria, como sempre acontecia. Foi por isso que ele focou logo no Gohan se transformar em Super Saiyajin. Tipo, ele não foi para conceitos básicos, para ensinar o Gohan a fazer isso, uma técnica nova ou aquilo. Não, ele já foi logo ensinando o Gohan a se transformar em Super Saiyajin. Depois que o Gohan se transformou, aí sim, o Goku resolveu fazer o Gohan chegar até os seus limites, até os limites de suas forças, obviamente, né? Lutando de uma maneira incansável com ele.
Não de uma forma destrambelhada, como fez o Piccolo, só tá batendo, jogando ele no chão. Não, de uma maneira em que respeitou, obviamente, as condições e as limitações do Gohan. E isso o anime deixa bem claro naquelas partes que, embora eu acredite que sejam filler, eu não duvido muito que tenha realmente acontecido aquilo dentro da história original. Tipo, o Goku tendo uma paciência para ensinar o Gohan a lutar melhor, motivando ele a ir um pouco mais além. Enfim, eu acredito que isso realmente pode ter acontecido. E tipo, uma outra coisa interessante é que o Goku fez com que o Gohan pudesse acompanhá-lo. Isso foi uma das coisas muito eficazes. Por quê? Porque o Gohan se transformando em Super Saiyajin, o Gohan poderia acompanhar ele nos treinamentos. Ou seja, não foi uma diferença tão grande de poder. Então o Goku primeiro fez o Gohan se tornar mais poderoso para que assim eles pudessem ter uma luta mais, vamos dizer, aparelha, né? Portanto, eu consigo perceber que o Goku ele foi muito paciente. Ele respeitou o Gohan e os seus limites, fez do treino um momento mais divertido, como a gente pode ver dentro do anime, e vendo a personalidade do Goku, eu não duvido que ele realmente pode ter feito essas palhaçadas ali para diminuir um pouco o clima da tensão, né, fazendo com que o Gohan realmente se interessasse no treinamento. Veja que isso aqui já tem uma diferença grande, porque com o Piccolo o treino era mais que como uma obrigação, com o Goku se transformou ali uma diversão. E qual foi o resultado desse treino do Goku? O resultado foi que o Gohan entrou no 0 e saiu de lá com o Super Saiyajin nível 2, muito mais forte do que o próprio Goku, estratégico, inteligente e tipo assim, só tinha um pequeno detalhe, né, que acabou dando ruim ali no treino do Goku. É que o Goku respeitou tanto a vontade do Gohan que na hora da luta lá, né, contra o Cell, o Gohan simplesmente desistiu de lutar, né, tipo, esse respeito do Goku meio que acabou fazendo com que o Gohan esfriasse um pouco na sua mentalidade, tipo assim, ele meio que começou a ter aquela generosidade, entre aspas, que o Goku tinha, certo? Então, tipo assim, esse respeito todo que o Goku fez com que o Gohan tivesse, tipo, respeite seus limites, meio que acabou ajudando ele de uma forma, mas ao mesmo tempo o exagero desse respeito acabou, obviamente, prejudicando ele, porque ele não conseguiu ter uma noção de que, tipo, eu tenho que fazer aquilo ali mesmo que eu não goste, né? Por quê? Porque ele, de acordo com ele, né, isso aqui é uma coisa que eu vou refutar no outro vídeo, ele não gostava de lutar, mas tipo, não tem essa questão de não gostar de lutar, a Terra estava em perigo, ele tinha que fazer aquilo pelos outros, não pensando somente no bem-estar dele. E eu acredito que esse respeito todo que o Goku deu aos limites do Gohan fez com que ele meio que perdesse o senso de noção de que ele tinha que fazer algumas coisas mesmo que ele não gostasse, por um bem maior, obviamente, né? O que foi totalmente diferente da saga Saiyajin, porque lá na saga Saiyajin, embora o Gohan não soubesse lutar, o Gohan ainda fosse assim muito fraco, ele tinha aquele desejo de ser útil, ele queria lutar, só que o problema é que ele não era tão bem treinado para que isso acontecesse, tanto é que a gente vê ele peitando o Vegeta Ozaru, né? Já na saga Cell ele tá muito poderoso, mas não consegue, tipo assim, querer e peitar o Cell. Única e exclusivamente eu coloco esse tipo de atitude do Gohan justamente nesse grande respeito que o Goku tinha para com as limitações do garoto. Meio que fez ele ficar um pouco mole e só querer fazer as coisas que ele queria, porque ele não ia se sujeitar a outro tipo de situação que ele não gostava, né? Então, tipo assim, no meu ponto de vista, tirando essa parte aí, né, que o treinamento do Goku fez com que o Gohan tivesse esse pensamento mais respeitador em excesso de si próprio, para mim, o Goku foi um melhor treinador do que o Piccolo, visto que o Gohan se desenvolveu muito mais, bem mais, do que com o Piccolo. Embora com o Piccolo ele também tivesse ali potencial para se desenvolver, meio que o Piccolo fez um treinamento bem pífio. Vale lembrar também que o Piccolo também não tinha tanta experiência de combate assim. A gente pensa que o Piccolo é velho, mas na verdade ele só tinha o quê? Eu acredito que uns 8 anos, né? Visto que ele nasceu na saga Piccolo da Mao, aí passaram-se 3 anos, no torneio Budokai ele tinha 4, e ali na saga Saiyajin tinha passado 5 anos depois. Eu acredito que o Piccolo tinha na base ali dos 9 a 10 anos de idade, por aí. Então, tipo assim, ele não tinha tanta experiência em combate. É totalmente
mestre diferente, por exemplo, do Piccolo de Namekusei ou do Piccolo da Saga Frieza. Enfim, então na minha opinião, o Goku foi sim o melhor mestre que o Piccolo. Mas e você, concorda com isso? Ou você discorda totalmente? Você acha que eu estou errado? Deixa aí nos comentários, tá? Que é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E não esquece de hypar esse vídeo e deixar o like, tá certo, galera? Muitas pessoas assistem meus vídeos, mas se todo mundo deixasse o like, esse vídeo ia ser recomendado para mais pessoas. Não vai cair o dedo de vocês, tá? Deixa o like, aperta o like aí, que é para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. É isso aí, galera. Tchau!